Nós estudamos, então, equações de uma reta, né? Vimos a equação vetorial, as equações paramétricas, as equações simétricas e as equações reduzidas, né? Vimos também ângulo entre duas retas, né? E agora vem aqui a condição de paralelismo de duas retas. Então, a condição de paralelismo de retas R1 e R2 é a mesma dos vetores V1 e V2, seus vetores diretores, né? O vetor V1 de coordenadas A1, B1, C1 e o V2 de coordenada A2, B2, C2, que define as direções dessas retas. Então, elas vão ser paralelas se V1 é paralela a V2, ou seja, V1 é MV2. Ou A1 está para 2, assim como B1 está para B2, assim como C1 está para C2. Por exemplo, peraí que o ratinho ficou ruim, né? As retas R1, que passa pelo ponto A1 de coordenadas menos 3, 4 e 2, e B1 de coordenadas 5, menos 2 e 4. E a reta R2, que passa pelos pontos A2, de coordenadas menos 1, 2 e menos 3, e B2 de coordenadas menos 5, 5 e menos 4. Elas são paralelas. Por quê? Qual é o vetor diretor da reta que passa por A1 e B1? Vai ser um vetor de coordenadas, que vai ser B1 menos A1. Então, vai dar 5 menos 3, que dá 8. Menos 2 menos 4, que vai dar menos 6. E 4 menos 2, que vai dar 2. Então, a direção de R1 é dada por esse vetor V1, que é A1, B1, que é 8, menos 6 e 2, né? Agora, a direção de R2 é dada por V2, que é A2, B2, que é B2 menos A2, que vai dar menos 4, 3 e menos 1. A condição de paralelismo dessas retas é A1 tem que estar para 2, assim como B1 está para B2, assim como C1 está para C2. E 8 está para menos, ou seja, 8 está para menos 4, assim como menos 6 está para menos 3, assim como 2 está para menos 1. Essas frações aí são todas menos 1/2, né? Então, essas coisas aqui são iguais, essas frações, portanto, essas razões aí são iguais, portanto, essas duas retas, R1 e R2, são paralelas. Observação. Primeiro, se uma reta R1 que passa por um ponto A1 de coordenadas x1, y, z1 e tem a direção de um vetor V1 de coordenadas A1, B1 e C1. Então, seja essa reta, a reta R1, ela passa por A1 e ela tem a direção do vetor V1, dado aí, pelas expressões. Essa reta R1 passa por A1 de coordenadas x1, y, z1, né? Coordenadas x1, y, z1. E tem a direção do vetor V1 de coordenadas A1, B1, C1. E ela é expressa por essas equações, né? As equações, aqui são as equações simétricas dela, que é x menos x1 está para 1, assim como y menos y1 está para B1, assim como z menos z1 está para C1, né? Então, qualquer reta R2 paralela a R1 tem parâmetros diretores A1, B2, C2, proporcionais aos parâmetros diretores A1, A2 e C1 de R1. Em particular, A1, B1, C1 são parâmetros diretores de qualquer reta paralela a R1. Nestas condições,
Se A1 tem coordenadas x2, y2, z2, se A1 de coordenadas x2, y2, z2 é um ponto qualquer do espaço, as equações da paralela R1, que passa por A2, são x menos x1 está para 1, assim como y menos y2. X menos x2 está para 1, assim como y menos y2 está para b1, assim como z menos z2 está para c1, né? Se as retas R1 e R2 forem expressas respectivamente pelas equações reduzidas, por essas daqui, ó, R1 é y igual a M1x mais N1 e Z é igual a P1x mais Q1. A R2, y é igual a M2x mais N2 e Z é igual a P2x mais Q2. O vetor diretor de R1 vai ser, porque aqui você acrescenta x igual a x. Então, vai ser 1 aqui, ó. Vai ser 1, M, M1 e P1, o vetor diretor de V1, o vetor diretor V1, da reta R1. E da R2 vai ser, aqui eu faço aqui x igual a x1, né? Então, fica 1, M2 e P2. É o vetor diretor da reta R2. A condição de paralelismo é que 1 está para 1, assim como M1 está para M2, assim como P1 está para P2. Ou seja, o M1 tem que ser igual a M2 e o P1 tem que ser igual a P2. Assim, por exemplo, essas retas aqui, R1 dada por 2x menos 3, o y é 2x menos 3 e o z é menos 4x mais 5, essa reta R1, e a R2, y é igual a 2x mais 1 e z é igual a menos 4x, elas são paralelas, né? Por quê? Vamos ver aqui. Quem é o vetor diretor de R1? Vai ser, aqui eu tenho x igual a x, então vai ser 1, 2 e menos 4, né? E aqui também vai ser 1, 2 e menos 4 também, né? Tem o mesmo vetor diretor, no caso, tá certo? Elas são paralelas, essas retas aqui, tá bom? Condição de ortogonalidade de duas retas. Vamos ver aqui. A condição de ortogonalidade de duas retas R1 e R2 é a mesma dos vetores V1 e V2, dos seus vetores diretores, né? Que definem as direções dessas retas. Então, V1 tem coordenadas A1, B1, C1 e V2 tem coordenadas A2, B2, C2, né? Que são os vetores diretores. Então, elas serão ortogonais, as retas, né? Se os vetores diretores também os forem, ou seja, V1 escalar V2 tem que ser 0, que é a condição de ortogonalidade de vetores, né? O A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2 é 0. Por exemplo, as retas R1 é dada por y igual a 3. E x menos 3 sobre 8 é igual a z mais 1 sobre menos 6. E R2 é x sobre 3 igual a y mais 1 sobre 5, que é igual a z menos 3 sobre 4. Quem é o vetor diretor daqui, dessa reta R1? O vetor diretor dela, quem é? Vai ser 8, né? 0 e menos 6. E o vetor diretor de R2, quem vai ser? Vai ser 3, 5 e 4, né? Que dá R1 da direção, V1 da direção de R1 e V2 da direção de R2. A condição de ortogonalidade, A1B1 mais A2B2 mais A3B3 é 0. Vamos ver isso aqui. Aqui dá 24, né? A1B1. Aqui dá 0 e aqui dá menos 24. Somando dá 0. Então, essas retas são ortogonais. Tá? Tá aí o cálculo que ele fez, né? O que prova que elas são ortogonais. R1 e R2 são ortogonais. Aqui tem o problema 4.9,
que ele pede para calcular o valor de m para que essas retas aqui sejam ortogonais. Quem é o vetor diretor dessa aqui? É 1, m e menos 2. E o vetor diretor dessa vai ser 2, menos 1 e 5, que são os coeficientes de t, né? Então, fazendo o produto escalar deles dois, vai dar 2 menos m menos 10, que é 0. Portanto, menos m, o m vai ser menos 8. Tá aí o valor de m, né? Vejamos o que mais. Uma observação aqui. Uma reta R, cujo vetor diretor V é ortogonal ou normal a um plano π, ortogonal ou normal, é sinônimo, né? É ortogonal a qualquer reta contida neste plano. Assim, existem infinitas retas que passam por um ponto, A pertencente a π, e são ortogonais à reta R. Veja o que ele diz, uma reta R cujo vetor diretor V é ortogonal, então é normal a um plano π, é ortogonal a qualquer reta contida neste plano. Assim, existem infinitas retas que passam por um ponto A pertencente a π, né? E que são ortogonais à reta R, como mostra aqui essa figura, tá certo? Vamos ver aqui. Condição de coplanaridade de duas retas, né? A reta R1, que passa por um ponto A1 de coordenadas x1, y, z2, z1, aliás, e tem direção de um vetor diretor dado por V1 igual a 1, B1, C1, e a reta R2, que passa por A2 de coordenadas x2, y2, z2, e tem direção de um vetor V2, A2, B2, C2. São coplanares essas duas retas se os vetores diretores V1, V2 e A1, A2 forem coplanares. O vetor A1, A2, V1, V2, A1, A2 forem coplanares, isto é, se for nulo o produto misto V1, V2, A1, A2. Está aqui, V1, V2, A1, A2, o produto misto, que é esse determinante, é 0. Então, você tem aqui, como na figura, ó, o vetor V1, o vetor V2 e o vetor A1, A2, ó, coplanar, todos no mesmo plano, o produto misto é 0, né? Por exemplo, essa reta R1, dada aqui, e essa reta R2, a R1 e a R2, vejam aí. A R1 tem vetor diretor 2, 3 e 4. A R2 tem vetor diretor menos 1, 1 e 3. E o vetor A1, A2 é A2 menos A1, que dá menos 7, menos 3 e 1. Quando você faz a condição de coplanaridade, que é o produto misto, você vai ter na primeira linha as coordenadas do vetor V1, segunda linha coordenada do vetor V2 e na terceira linha as coordenadas do vetor A1, A2. Resolvendo esse determinante é 0. Isso prova que as retas são coplanares, tá certo? Muito bem. Vamos ver agora esses exercícios resolvidos, tá certo? Então, determinar o valor de K, de M, aliás, para que essa reta R1 e R2, que essas duas retas sejam coplanares. Eu tenho que o quê? Saber quem é o vetor diretor dessa reta R1, que vai ser 1M3. E o vetor diretor da reta R2, que vai ser o quê? Vai ser 1, 2 e menos 2, que são os coeficientes de t, né? Então, tá aqui.
a reta R1 que passa por A1, o vetor diretor dele é esse, a reta R2, o vetor diretor é esse aqui, 1, 2, menos 2, e o vetor A1, A2, vai ser A2 menos A1, que dá 0, menos 1 e 1. A condição de ortogonalidade é resolver que o produto misto é 0. Mas o produto misto é isso, 1M3, determinante de primeira linha, 1M3, segunda linha, 1, 2, menos 2, 1M3, 1, 2, menos 2, 0, menos 1 e 1. Quando você resolve esse determinante, ele tem que ser 0. É a condição de coplanaridade, né? Daí eu resolvo o determinante e encontro que M é igual a menos 3. Quando M é igual a menos 3, as retas R1 e R2 são coplanares. Vamos ver posições relativas de duas retas, tá certo? Posições relativas de duas retas, né? Muito bem, deixa eu olhar aqui o horário, né? Duas retas R1 e R2 no espaço podem ser coplanares, isto é, situadas no mesmo plano. Neste caso, as retas poderão ser, se elas forem situadas no mesmo plano, elas poderão ser, né, concorrentes. Se R1 interceptada com R2 dá um ponto. E é um ponto de interseção de R1 e R2, é só um ponto, né? Só tem um ponto de interseção. Paralelas, se não tem interseção. A interseção é vazia, não tem ponto na interseção. Tá certo? Como essas duas aqui, R1 e R2, ó. E o terceiro caso, elas podem ser coincidentes. Quer dizer, a interseção de R1 com R2 é R1 ou R2. No caso, R1 e R2 coincidentes podem ser considerados como um caso particular de paralelismo também, né? R1 e R2 são coincidentes. A interseção é a R1 ou a R2, né? Ou elas podem ser reversas, se elas não são coplanares, isto é, não situadas no mesmo plano. Neste caso, R1 interseção com R2 é vazio. Tá? Né? Muito bem. Esse caso aí, né? A igualdade 4.10.1, observação. Deixa eu olhar essa igualdade 4.10.1, onde é que estava ela aqui? 4.10.1, 4.10.1, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Peraí. 4.10.1. Eu não vou atrás dessa 4.10.1 não, ele deve repetir aqui, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Onde era que eu estava aqui? 4.10.1. Observação. A igualdade 4.10.i, que é essa daqui, que é o produto misto aqui C0, não é isso? É a condição de coplanaridade de duas retas R1 e R2, que passam respectivamente pelos pontos A1 e A2, e tem por vetores diretores os vetores V1 e V2, que nós estudamos anteriormente. E tem se R1 e R2 forem paralelas,
serão coplanares, isto é, se R1 e R2 forem paralelas, serão coplanares, isto é, esse produto misto aqui é zero. Tem que dar zero o produto misto. Pois duas linhas do determinante utilizados para calcular esse produto misto apresentam elementos proporcionais, V1 igual a KV2. Porque se elas são paralelas, o V1 é KV2, então elas vão ter duas linhas proporcionais, logo o determinante vai ser zero. Quer dizer, se as retas forem paralelas, o determinante vai ser zero, né? Aí, bem, B, se R1 e R2 não forem paralelas, essa igualdade aqui igual a zero exprime a condição de concorrência dessas retas. Se R1 e R2 não forem paralelas, essa igualdade aqui exprime a condição de concorrência delas. Então, vamos retomar aqui. Se R1 e R2 forem paralelas, se elas forem paralelas, são coplanares. Quer dizer, o determinante é zero, né? Porque V1 vai ser V1 e V2 são múltiplos um do outro, né? Quer dizer, V1 é K, V2, tá certo? Agora, se R1 e R2 não forem paralelas, essa igualdade aqui significa dizer que a reta R1 é concorrente com a reta R2. Exprime a condição de concorrência dessas retas. Se o determinante utilizado no item C, V1, V2, A1, A2, for diferente de zero, aí elas serão reversas. Problema resolvido. Olha, é dada essas duas, estudar a posição relativa dessas retas. Né? Quem é o vetor diretor dessa daqui? Vai ser 1, 2 e menos 1. Tá aqui. O vetor diretor de R2 vai ser menos 3, menos 6 e 3. V2 é menos 3, V1. As retas R1 e R2 são paralelas e não coincidentes. Basta ver que o ponto A1 de coordenadas 0, menos 3 e 0 pertence a R1 e não pertence a R2, né? 0, menos 3... 0, menos 3 e 0. Esse ponto aqui pertence a R1, vamos ver. Aqui dá y igual a menos 3, quando x for 0, né? E aqui dá z igual a 0. Então, pertence a esse, mas não pertence a esse. Que quando você faz aqui o x igual a 0, aqui vai dar 1. Né? Não dá menos, não dá. Aqui vai dar 1. Tá certo? Esse ponto aqui, quando o x for 0, tu tirando o valor de t daqui, substituir aqui, tu não vais determinar tu não vais determinar o mesmo valor de t para eles todos, não. Né? Eu digo assim, as retas R1 e R2 são paralelas e não coincidentes. Basta ver que esse ponto aqui pertence a essa reta. Porque quando o x for 0, o y dá menos 3. E o z dá 0. Né? E se você substituir o
x igual a 0 aqui, o y igual a menos 3 e o z igual a 3, você não encontra o mesmo valor para t, né? Porque aqui o t daria 1/3. Aqui não, aqui daria... t seria o y para o y ser menos 3, fica menos 7 aqui, menos 6t, né? Vai dar outro valor para t. E aqui, quando o z for 0, o t vai ser 0. Não é o mesmo valor de t para todos, né? Para dar esse ponto. Estudar a posição... Então, essas duas retas aqui, essas duas, o vetor diretor, V2, é menos 3E1, então elas são paralelas, tá certo? E elas não são coincidentes, porque eu exibo um ponto aqui que é de R1 e não é de R2, né? Estudar a posição relativa dessas duas retas aqui. R1 é essa e R2 é essa. Aqui, o vetor diretor dessa é 2 menos 1 e 1. Tá aqui, da R1. Bem aqui, V1. E o vetor diretor dessa aqui vai ser menos 4, 2 e menos 2. Então, V1 é paralela a V2 e R1 é paralela a R2. Neste caso, a R1 é igual a R2. Basta ver que um ponto qualquer de R1, digamos, A de coordenadas 0, 1, 0, pertence também a R2. Se o x for 0 aqui, você vai ter que o t vai ser 1/2, né? O x aqui é 1, o t é 1/2. O z aqui é 0, o t vai ser 1/2, né? Tá certo? Então, esse é um ponto que se pertence a esse outro também, tá certo? Então, as retas são, no caso, paralelas e elas são também coincidentes, né? Os vetores R1, de R1 e R2 são esses. Então, V1 é paralela a V2 e R1 é paralela a R2. Nesse caso, R1 é igual a R2. Elas são coincidentes, né? Vamos ver aqui, estudar a posição relativa dessas duas retas aí, né? Estudar a posição relativa dessas duas retas. Olha, essas retas não são paralelas. Olha o vetor diretor dessa, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E aqui vai ser 1, menos 1 e menos 2. Essas coisas são distintas, então elas não são paralelas. Essas retas não são paralelas. Agora, vamos calcular o produto misto delas. V1, V2, o ponto daqui é 2, 0, né? Que aqui vai ser 2. Tá aqui o V1, tá aqui o V2 e A1, A2. O ponto A1 aqui vai ser, você pode tomar como sendo 2, 0 e 5. E aqui você toma 5, 2 e 7. A1 e A2 vai dar o quê? A2 menos A1, que dá esse ponto aqui, 3, 2 e 2. Fazendo o produto misto dá 0. O que significa que essas retas são concorrentes. A determinação do ponto de concorrência de duas retas será estudada mais adiante, tá certo? Estudar a posição relativa dessas retas aqui.
Olha R1 aí. Né? O vetor diretor dessa daqui vai ser 1, 0 e 2. O vetor diretor dessa aqui vai ser o quê? 1, 1 e 1. São distintos. As retas não são paralelas, porque isso aqui acontece, são distintos. No item B, calcularemos o produto misto de V1, V2, A1, A2, que é esse produto misto aqui, que é diferente de zero, que significa dizer que R1 e R2 são reversas. Vamos deixar a interseção de duas retas, então, para a próxima aula. Nosso tempo, então, está terminando. Terminou, aliás. Vamos ficar aqui com interseção de duas retas. Interseção de duas retas, né? Vamos encerrar.